E aí, pessoal? Hoje vou te falar sobre 3 coisas que você precisa saber e bater um papo sobre um assunto que costuma deixar muita gente ansiosa: pressão arterial. Será que você realmente tem pressão alta ou só tem ficado muito ansioso? Vou dar um exemplo. Pense que você vai ao médico para uma consulta de rotina ou por qualquer outro motivo. A primeira coisa que eles fazem é medir sua pressão arterial. Aí, o médico pode balançar a cabeça e dizer: sua pressão arterial está um pouco alta hoje. Talvez seja melhor retornar na próxima semana para uma nova verificação. Se continuar alta, teremos que considerar a possibilidade de prescrever medicamentos. E assim, o pobre paciente fica lá, com um frio na barriga e toda a preocupação do mundo. E o que o paciente faz diante disso? Pois é, meu amigo, ele recorre ao seu aliado mais confiável, o Dr. Google. E onde quer que ele procure, encontra histórias horripilantes sobre como uma pressão arterial alta pode levar a derrames fatais, ataques cardíacos ou falência dos rins. Quando o paciente apavorado volta ao médico para verificar a pressão arterial de novo, já está tão ansioso que não é de se surpreender que a pressão continue alta. Isso só aumenta a ansiedade e o medo de ter que tomar remédios pelo resto da vida. Agora, esse vídeo é para esses pacientes que estão passando por isso. Meu objetivo aqui é ajudar vocês a entenderem e desmistificar esse negócio de pressão arterial, fazendo 3 perguntinhas importantes para o médico antes de pensar em tomar remédios. Olha só como eu vejo a situação. O tal número da pressão arterial é importante por 2 motivos. Primeiro, ele pode ser um sinal de algum probleminha escondido no nosso corpo. Nesse caso, o que a gente tem que fazer é identificar a causa da pressão arterial alta e tratá-la. Não adianta só deixar o número bonitinho tomando comprimidos para baixá-lo. A gente tem que resolver a raiz do problema. Então, a primeira coisa que você precisa saber é que o número é importante se ele for um sinal de algo maior. Nosso objetivo é descobrir e tratar a causa, não só ficar de olho no número em si. Segundo, se o número em si estiver causando algum problema, aí sim é hora de tomar uma atitude. Nesse caso, faz sentido baixar a pressão. Só que a gente tem que lembrar que somos todos diferentes, cada um com a sua individualidade. Não dá para ficar dependendo de um único valor para definir todo mundo. Por exemplo, aqui no Brasil, eles dizem que se a pressão arterial passar de 14/9, a pessoa tem pressão alta. Mas por que a gente tem que se encaixar em um padrão único? O que importa mesmo é saber se a sua pressão arterial está alta. Então, em vez de perguntar, minha pressão está alta? Você deve se perguntar, minha pressão está alta para mim? Isso leva em consideração sua idade, por exemplo. Agora vamos partir para as 3 perguntinhas que você deve fazer para o médico antes de se preocupar com a pressão arterial. Primeira pergunta: qual é o meu número? Qual é a minha pressão arterial de verdade e precisa? É importante lembrar que a pressão arterial varia ao longo do dia e da noite para todo mundo. Ela depende de vários fatores, como estresse, relaxamento, exercícios e descanso. Então, não adianta muito confiar em valores isolados para determinar se a pressão está alta ou não. Aliás, a forma menos precisa de medir a pressão é justamente no consultório médico. Os pacientes costumam ficar nervosos na hora de medir, e o ambiente é meio artificial, não é realmente representativo da sua pressão arterial real, do dia a dia. Vamos agora falar sobre uma maneira mais precisa de medir a pressão arterial. Uma opção é fazer medições frequentes em casa, mas uma forma ainda mais precisa é usar um monitor de pressão arterial de 24 horas. Sabe como ele funciona? Ele registra automaticamente sua pressão arterial várias vezes ao longo do dia e da noite. É uma verdadeira maratona de medições. Com todos esses dados, o médico pode calcular uma média geral, que é muito melhor e mais precisa do que apenas valores isolados do consultório. Por isso, se você desconfia que tem pressão alta, minha dica é pedir ao seu médico para fazer um teste com esse monitor por 24 horas. Acredite, é uma forma mais confiável de obter um número médio, que geralmente pode ser até mais baixo do que as leituras isoladas feitas na clínica. E conhecendo a sua média, você pode tomar decisões mais informadas sobre as opções de tratamento. Agora, vamos ao ponto. O que causa pressão alta? Bem, é importante considerar se a sua pressão arterial é apenas um sintoma de algo maior. Na maioria dos casos, números elevados são resultado de um estilo de vida não muito saudável. Coisas como excesso de peso, fumar, vida sedentária, beber demais, estresse e até uma noite mal dormida, como aquela apneia chata, podem contribuir para a pressão arterial nas alturas. Quando você recebe o diagnóstico de pressão alta, é hora de olhar para o seu estilo de vida de perto e fazer mudanças necessárias para lidar com esses fatores. Só confiar nos remédios para melhorar os números não resolve o problema de verdade, porque a raiz do problema está no estilo de vida nada saudável. Lembre-se de que o risco para a sua saúde depende muito das suas escolhas diárias, não só de um número na medição da pressão. Por isso, é bem mais eficaz fazer mudanças positivas no estilo de vida, que não só vão melhorar a pressão arterial, mas também o seu bem-estar geral. E agora vamos responder a pergunta mais importante. A pressão alta faz algum mal?
Muita gente se preocupa com o risco maior de derrames, ataques cardíacos e problemas nos rins. Mas olha, esses riscos geralmente se manifestam a longo prazo. Ou seja, se você tem a pressão nas alturas há anos e anos, aí sim o risco aumenta. Por isso precisa controlar sua pressão o quanto antes. Para ter esses riscos, alguma coisa de ruim tem que estar acontecendo no seu corpo, mesmo que em níveis mais baixos. Não faz sentido alguém estar super saudável e, de repente, 10 anos depois, sofrer um derrame. Então, tem algo acontecendo lá dentro, um dano que pode não ser visível para os outros ou até para você mesmo. Esses probleminhas de saúde escondidos vão se acumulando aos poucos, até que um dia se manifestam em problemas mais sérios, como ataques cardíacos, derrames ou danos nos rins. Então lembra de compartilhar esse vídeo com seus familiares e amigos, para eles se cuidarem. O perigo da pressão alta é que, quando ela está sempre nas alturas, aumenta o risco de danificar os vasinhos sanguíneos bem pequenininhos. São aqueles vasinhos que chegam em todos os órgãos e levam sangue cheio de oxigênio. Sabe o que é pior? Esses vasinhos são os mais finos e frágeis de todos. Com a pressão alta, eles ficam mais propensos a se romper e formar coágulos, o que atrapalha o fornecimento de sangue para as áreas afetadas. 1 ou 2 vasos sanguíneos danificados até que não fazem muita diferença, mas quando muitos vasos são prejudicados ao longo do tempo, aí o estrago é maior. Esse dano pode passar despercebido por fora, mas por dentro ele está acontecendo, e depois de 10 anos ou mais, pode resultar em problemas sérios, como ataques cardíacos, derrames ou danos nos rins. Então, a pressão alta não é brincadeira não. Ao se prevenir, você pode minimizar o risco de danos a longo prazo e promover uma saúde geral melhor. Mas os médicos conseguem procurar por esses sinais, mesmo se forem só danos leves, tá bom? Especificamente, dá para observar esses vasinhos nos olhos, lá na retina. É um exame simples onde o médico dá uma olhada lá no fundo dos olhos para ver se tem algum estrago nesses vasinhos. Você pode até notar umas hemorragiazinhas bem pequenas nos olhos. E esses vasinhos também são responsáveis por levar sangue para os rins. Se eles estiverem afetados, mesmo antes dos exames de rim mostrarem alguma anormalidade, dá para perceber um aumento de proteína na urina. Essa proteína a mais pode ser medida. E é mais uma forma de detectar esses danos leves antes que fiquem mais sérios. Ah, e mais uma coisa. Quando a pressão arterial de alguém fica sempre alta, o coração tem que trabalhar mais para bombear o sangue. E como o coração é um músculo, ele vai ficar mais fortão para aguentar a carga extra. Dá para ver isso de forma bem tranquila num ultrassom ou num ecocardiograma. Se o coração parecer maior que o normal, mais bombadão, é sinal de que ele está enfrentando uma pressão maior. Agora, quando a gente fala em baixar a pressão arterial, a maioria das pesquisas diz que quem está com pressão alta e já está mostrando sinais de danos leves, são esses que têm mais chances de sofrer com o bicho-papão da pressão alta. Então, é mega importante detectar esses danos leves logo de cara e controlar a pressão de forma firme. Claro que a gente sempre recomenda mudar o estilo de vida, mas em muitos casos, pode ser necessário também tomar remédio para abaixar a pressão, mesmo que o valor da pressão arterial não esteja tão alto. Por exemplo, se alguém tem uma leitura de 13/8, mas já está com sinais de danos, é importante tomar medidas mais drásticas para abaixar a pressão. Já se alguém tem uma leitura de 15/9, mas não tem sinais de danos leves, a abordagem não precisa ser tão radical. A gente ainda recomenda mudanças no estilo de vida, mas talvez não precise de remédios de imediato. O mais importante é sempre consultar e conversar com seu médico. Ele sabe o que é melhor para você. Tá vendo só como a pressão arterial é um assunto complexo? Espero que esse vídeo tenha sido útil para responder as perguntas de quem se preocupa com a pressão. Lembra de se fazer 3 perguntinhas-chave. Qual é o seu valor real? O seu valor é reflexo de um estilo de vida inadequado? E por último, o que esse valor está fazendo com você? Essas perguntas vão te ajudar a escolher a ação certa, vão te dar uma ideia real da sua pressão arterial, te ajudar a identificar quais fatores do seu estilo de vida podem estar contribuindo para ela e te permitir fazer as mudanças necessárias. E quando você fizer mudanças no estilo de vida, é legal ficar de olho no seu progresso e acompanhar com uma média de 24 horas. E é sobre isso que falei mais cedo. Mudar seu estilo de vida é essencial. Por fim, é imprescindível saber se você realmente precisa de remédio ou não. Desculpa se alguma coisa não ficou clara, pessoal. Adoraria ouvir o que você achou desse vídeo, e se ele te ajudou de alguma forma, então comenta aqui embaixo. Não deixe de compartilhar esse vídeo com sua família. Muito obrigado e continue vivendo saudavelmente.